Muito obrigada pelo convite. Eu espero que todos aproveitem esse minicurso. É um minicurso que tem variados assuntos, tanto assim que o título é Indução, Desigualdades e Extremos, porque a gente vai ter 3 encontros, onde cada um desses encontros vai se concentrar em cada um desses assuntos. Então, a princípio, vão ser encontros independentes, e a gente vai ver a teoria principalmente por meio de exemplos. Então, o que a gente mais vai fazer nesse minicurso é resolver problemas de matemática, tá? E alguns problemas, muitos deles têm, intuitivamente, a gente consegue enxergar que são resultados que devem valer, mas a gente vai estar mostrando uma demonstração formal para eles, tá? Então, nos problemas da aula de hoje, o assunto que vai ser explorado é o assunto de indução matemática, e, portanto, bom, outra coisa também que eu quero falar desse minicurso é que ele, a princípio, não tem pré-requisitos, assim, eu não estou assumindo que o aluno deve ter feito algum curso de graduação de matemática para conseguir entender o conteúdo desses 3 encontros. Então, nesse primeiro, né, antes de começar, nesse primeiro, a gente vai resolver, como eu falei, problemas usando indução matemática. No segundo encontro, a gente vai mostrar algumas das desigualdades básicas, que muitas delas a gente já ouviu falar, né, desigualdade das médias, média aritmética, geométrica, harmônica, etc. E no último minicurso, no último encontro, vai ser tratado o princípio do extremo, que isso é mais ou menos o que quer dizer é que a gente vai resolver problemas de matemática considerando algum elemento nesse problema, sim, considerando que algum dos elementos envolvidos é o máximo possível ou o mínimo possível, e a partir daí a gente concluir a demonstração do resultado. Então, assim, eu vou começar a aula de hoje. Eu acho que a tela aqui está compartilhada, de acordo com o teste que a gente tinha feito antes. E, bem, a aula de hoje é sobre a indução matemática. Então, vou começar apresentando o que é esse princípio de indução, né? Então, ele é um princípio, uma técnica útil quando a gente quer mostrar uma certa propriedade para os números naturais, né? A gente, é nesse contexto que a gente usa. Então, aqui, o que a gente vai fazer, primeiramente, para isso, é um passo que se chama base de indução, no qual a gente mostra que essa determinada propriedade que a gente está querendo mostrar vale para o número natural 1. Então, aqui onde eu escrevi PD1, eu quero dizer isso, quero dizer que a propriedade vale para 1. Então, essa é a primeira verificação que a gente deve fazer quando a gente está provando alguma coisa por indução, né? Quando a gente está fazendo uso desse princípio. E o segundo passo é o passo de indução mesmo, que consiste em mostrar que se a propriedade vale para um certo número natural n, então, consequentemente, ela vai valer para o número natural n mais 1, né, para o consecutivo dele. E aqui, nesse caso, já falando em terminologias, essa hipótese aqui, de que vale para um certo número n, a gente chama de hipótese de indução. Então, se a gente conseguir juntar esses 2 passos aqui, se a gente conseguir verificar essas 2 condições, a gente vai ter a conclusão que é que essa propriedade vai valer para todos os números naturais, tá? Então, vamos ver se fica bem claro. Intuitivamente, o que eu estou querendo dizer, né? Imaginem os números naturais aqui, começando pelo 1, aqui temos 2, 3, tá? 4, e assim por diante, tá? Eu estou provando aqui que vale para o primeiro número, para esse número aqui. Essa seria a base de indução, certo? Então, essa é a verificação inicial que a gente deve fazer. E essa segunda aqui, essa segunda afirmação, que se vale para n mais 1, está dizendo o seguinte: já que esse n, na verdade, é para todo n natural, tá? A gente vai provar essa implicação para todos os naturais. Então, quero dizer que se vale para 1, vale para 2, né? Porque eu provei que vale para 1 e provei esse segundo passo aqui. Então, consequentemente, valendo para 2, vai valer para 3, que seria o próximo número natural. Então, vale para 3. Se vale para 3, vai valer para 4.
e assim consecutivamente. E a gente consegue fazer dessa maneira uma varredura em todos os números naturais, e, portanto, a gente conclui que essa propriedade vale para todos, tá? Bem, aqui a gente partiu de 1, mas, obviamente, isso aí não era necessário. A gente poderia ter começado, por exemplo, a partir de um certo número, vou chamar de N0, né? Então, a base de indução pode ser mostrar que a propriedade vale para um certo número natural N0. E, a partir daí, a gente mostra que se vale para N maior ou igual a N0, vale para N mais 1. E a conclusão é que vai valer, então, para todo N natural, desde que seja maior ou igual a N0. Isso quer dizer, então, que a gente consegue também usar indução para mostrar propriedades dos naturais valendo a partir de certo ponto, tá? Não necessariamente a gente tem que começar por 1. Bem, então, tem alguma dúvida aqui? No início da aula, assim, não falei, mas claramente vocês podem interromper em qualquer momento, fazer perguntas, né? Comentários, qualquer coisa, ok? Então, essa é a propriedade de indução, o princípio de indução, que talvez era familiar para muitos de vocês, mas essa aqui é a apresentação, e agora vou começar a aplicar em alguns probleminhas. Bem, para começar aqui, eu trouxe um problema que é um problema bem clássico, na verdade. A ideia, na verdade, vai ser explorar problemas que são um pouquinho mais, sei lá, talvez que requerem um pouco mais de criatividade na hora de usar indução. Mas esse, particularmente, acho que é um dos primeiros problemas que todo mundo resolve quando está aprendendo a usar o princípio de indução. Então, eu resolvi começar com esse problema aqui, bem simples, que é a fórmula para a soma dos n primeiros números naturais, né? Se eu quero somar de 1, 2, 3, consecutivamente, e parar em um certo número natural n, então, essa soma vai ser dada por n vezes n mais 1 sobre 2, tá? Então, vamos começar provando isso. O primeiro passo, como a gente tinha visto, né, seria provar a base de indução, tá? Então, a base consiste em provar que essa propriedade vale para n igual a 1. Então, se a gente faz n igual a 1 nessa fórmula, aqui em cima, vamos ver o que ela vai nos dar, né? No lado esquerdo, vai dar 1, porque eu estou somando a partir de 1 até 1. Então, é o próprio 1. E no lado direito, a gente vai ter 1 vezes 1 mais 1, né? Onde está n, eu coloco 1 sobre 2. Isso aí é igual a 1 vezes 2 sobre 2, ou seja, 1. E 1 é igual a 1, então, de fato, a gente acabou de verificar que essa propriedade vale para n igual a 1, certo? Então, o segundo passo para provar a propriedade que a gente está querendo mostrar é o passo de indução, que consiste em mostrar que se vale para n, vou escrever aqui, inclusive, na mesma notação que a gente tinha visto na página anterior, então vale para n mais 1, tá? Então, a gente vai assumir como hipótese que 1 mais 2 mais n é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Estamos assumindo essa hipótese para um certo n, não para todos, né? Porque a gente quer mostrar para todos. Mas a gente vai mostrar que isso vai implicar que vale para n mais 1. Então, eu vou começar a escrever aqui embaixo como seria a soma até n mais 1. Então, a gente vai passar por n, e o último o último termo dessa soma vai ser n mais 1. Tá certo? Então, a gente quer provar que essa propriedade, vamos ver aqui do lado, a quem ela deve ser igual, né? Ela deve ser igual ao seguinte: aqui nessa fórmula ali em cima, onde temos n, a gente deve escrever n mais 1. Consequentemente, onde temos n mais 1, devemos ter n mais 2 sobre 2, ok? Então, na verdade, a gente quer provar que essa soma é igual a isso. Então, vamos lá tentar fazer isso usando indução. Então, estamos assumindo que vale
aqui em cima para esse certo n, e agora estamos indo um passo a mais, estamos somando n mais 1. Então, vejam aqui que por hipótese de indução, né, essa hipótese vai implicar agora essa igualdade que eu vou escrever. Os n primeiros números naturais que temos aqui, a soma deles, usando a hipótese de indução, eu sei que essa soma vai ser igual a n vezes n mais 1 sobre 2. E agora vou adicionar esse último número, que não está contemplado aqui nessa fórmula. Então, ficamos com essa expressão aqui. Tá certo? E lembrem que a gente está querendo mostrar que é igual a esse valor que temos aqui, né? A esse n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2. Então, vamos continuar manipulando aqui. E para isso, vamos somar essas frações, né? Vamos deixar o denominador 2 como denominador comum. Vou mexer um pouco mais para cima isso aqui, para ganhar espaço. Tá, então continuamos. N vezes n mais 1. Denominador comum agora é 2, então aqui vamos ter 2n mais 1. Certo? E agora aqui, vamos considerar esse fator comum, n mais 1, que temos, e colocar ele em evidência. Então, deixando n mais 1 em evidência, tudo isso com denominador 2, nos resta agora n mais 2, que seria, então, o outro fator. E, justamente, era isso que a gente queria demonstrar. Então, isso conclui esse passo de indução. A gente acabou de mostrar que se uma propriedade vale para n, então ela vale para n mais 1, essa propriedade aqui, né? E a gente começou, inicialmente, provando que vale para 1. Então, isso vai implicar, esses dois passos aqui vão implicar, então, que essa propriedade vale para todos os naturais, tá? Então, como eu comentei no início, esse é provavelmente um dos primeiros exemplos de indução, da aplicação de indução que quase todo mundo estuda. E junto com essa, tem várias fórmulas que dá para mostrar por indução. Temos a fórmula da soma dos pares, dos n primeiros pares, dos n primeiros ímpares, n primeiros quadrados perfeitos, e assim por diante. A gente tem um número gigante de fórmulas que são parecidas com essas, né, diria que é da mesma família, e dá para mostrar usando essa técnica, tá? Então, fazer uma interrupção aqui pequena para conferir se tem alguma dúvida, porque esse é o primeiro problema, e agora eu vou passar para o segundo. Tá, então, vamos lá ver agora o segundo problema que eu trouxe. Esse segundo problema, eu achei ele bem bonito. É um problema que ele não é muito fácil, assim, é uma indução um pouquinho diferente da outra. Na verdade, é simples, mas é aquele tipo de coisa que é simples depois que a gente vê, né? Então, aqui está no quadro, mas mesmo assim vou ler para vocês com palavras que fiquem mais claro o que eu estou querendo dizer. Bom, esse problema diz que para todo n maior ou igual a 3, vale a seguinte propriedade, né? Eu posso escrever 1 como a soma dos inversos de n números naturais diferentes, tá? Então, esses n números naturais eu estou denotando por A1, A2, assim sucessivamente, até a n. E é importante aqui reparar que a gente está assumindo que eles são todos distintos, ou seja, não tem dois, nesse conjunto de números, não tem dois iguais. Essa hipótese é importante porque, claramente, se a gente permitir que os números sejam iguais entre si, essa propriedade vale, né? Porque eu posso escrever 1 como a soma de 1 sobre n, mais 1 sobre n, e assim sucessivamente escrever n somandos, né? N vezes. Então, se os números são iguais, a gente sempre pode escrever 1 como soma dos inversos de n números naturais, né? Desde que esses números, n números, sejam todos iguais a 1 sobre n. Mas aqui a gente está exigindo que todos esses denominadores sejam diferentes entre si. Então, deixa de ser um problema tão fácil como esse que eu acabei de escrever agora aqui embaixo, tá? Então, vamos provar por indução, e vamos começar aqui pela base.
Vejam aqui que a base de indução é n igual a 3, porque a gente está querendo mostrar que essa propriedade vale a partir de 3. Para n igual a 3, na verdade, a gente tem uma soma de frações, que eu vou escrever aqui agora, que é meio que conhecimento folclórico, que é essa soma dessas 3 frações que eu estou escrevendo aqui, dá 6, desculpem, dá 1. 6 era porque eu estava escrevendo 6. 1/2 mais 1/3 mais 1/6, tá? Vocês podem verificar com calma que isso aqui é verdade, não estou mentindo. E essa seria a nossa base de indução, né? Vejam que a gente tem aqui 3 denominadores diferentes, então, de fato, os números 2, 3 e 6 satisfazem que a soma dos inversos deles é igual a 1, tá? Então, a nossa base está pronta, é essa mesma. E agora vamos assumir, por hipótese de indução, que existe, vou usar aqui esse símbolo, não sei se vocês conhecem, esse símbolo quer dizer existem números naturais A1, a n, distintos, tais que a soma desses inversos é igual a 1, tá? E o que a gente quer mostrar agora é que existem agora outros números naturais, só que ao invés de ser n deles, vão ser agora n mais 1, tal que a soma dos inversos é igual a 1, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa igualdade que a gente sabe que existe para esses números naturais. Depois, no final, uma vez que o problema seja feito, a gente vai ver como esses números se constroem, mas a princípio, o problema não está preocupado com isso, porque o problema está preocupado com mostrar que existem, né? Mas, de fato, esse procedimento de indução que a gente vai fazer agora, nesse problema, também vai nos dar meio que uma fórmula para encontrar esses números, né? Uma recorrência. Então, vejam só, essa fórmula aqui, o que eu vou fazer é multiplicar por 1/2 a esquerda e a direita, né? Multiplicar por 1/2 essa igualdade. Então, vamos ficar com 1/2A1, mais 1/2A2, e aqui temos 1/2AN, tá? Isso aqui é igual a 1/2, certo? A única coisa que eu fiz foi multiplicar essa igualdade por 1/2 em ambos lados. E agora percebam o seguinte, esse símbolo aqui eu já tinha usado antes, mas isso quer dizer implica, né? O que tem aqui em cima vai implicar o que tem aqui embaixo. Então, se eu acrescentar 1/2, né? Somando aqui 1/2 nessa soma que a gente já tinha, vejam o que acontece. Se eu somar 1/2 nos dois lados, a gente vai obter aqui no lado direito 1, tá? 1/2 mais 1/2 vai ser igual a 1. E agora a gente obteve, com isso, n números naturais, que eles vão ser 2, 2A1, 2A2 e 2AN, até 2AN, tal que a soma dos inversos é igual a 1. Então, a gente conseguiu avançar um passo, que é o que a gente justamente queria, né? A gente sabe que essa propriedade, a existência de n números naturais, cuja soma dos inversos é igual a 1, já está sendo assumida para um certo valor n. E a gente conseguiu provar agora aqui embaixo que para n mais 1 a gente consegue. Só a gente precisa apenas verificar que, de fato, esses denominadores são todos diferentes, tá? Então, vamos ver por quê. Bem, claramente, 2A1, 2A2 e assim até 2AN vão ser diferentes entre si, porque a gente já estava assumindo que esses aqui em cima, né, que é a 1 até a n, eram diferentes entre si. Então, se eu multiplicar por 2, isso vai se manter. Então, a gente tem que apenas verificar que todos eles são diferentes de 2, que é o denominador novo que surgiu nesse processo. Bem, então, para todos eles para 2A1, 2A2 até 2AN, serem todos diferentes de 2, eu preciso, então, que A1, A2, AN, todos eles sejam diferentes de 1. E se a gente olha aqui nessa expressão,
a gente vê claramente que nenhum deles pode ser igual a 1, porque se um deles for igual a 1, a gente corta aqui e vai ter que a soma restante vai ser 0, mas esses vão ser, esses números que restam vão ser diferentes de 0, né? Vai ser 1 sobre algum número natural. Então, claramente, isso não pode ser 0. Então, isso conclui o teorema, desculpem, o problema, a demonstração do problema. E reparem agora que esse procedimento nos deu uma forma de como encontrar esses números, né? Vamos fazer aqui em cima, vejam só. O que a gente vai fazer agora o passo de indução que nos mostrou é que se a gente multiplica por 1/2 todo mundo e adiciona 1/2, a gente obtém o próximo passo. Então, vejam só, eu adicionei 1/2 e vou multiplicar por 1/2 os outros números que temos aqui. Então, temos 1/4, 1/6 e 1 sobre 12 vai ser igual a 1. Então, dessa forma, eu consigo escrever 1 como a soma dos inversos de 4 números naturais. Agora, se eu quiser escrever 1 como a soma dos inversos de 5 números naturais, todos diferentes, eu vou multiplicar por 1/2, essa igualdade, e adicionar 1/2. Então, fazendo isso, ficamos com 1/2, mais 1/4, mais 1. Vejam que aqui eu estou multiplicando por 2, por isso surgiu 1/4. Agora, vou multiplicar 4 por 2, vai surgir 1/8. 6 vezes 2, 1 sobre 12. E 12 vezes 2, 1 sobre 24. Isso vai ser igual a 1 também. E dessa forma, a gente consegue escrever 1 como a soma dos inversos de 5 números naturais. E repetindo esse procedimento, a gente consegue fazer isso para todos os números naturais, né, a partir de 3. Vejam aqui que 3 é a nossa base. Tá? Bom, eu acho que teve umas perguntas, mas foram respondidas pela assistência que eu tenho aqui, então acho que eu posso continuar. O próximo exemplo é um problema na verdade, é um problema de teoria de grafos, só que ele está aqui escrito num contexto que não necessariamente a gente precisa falar em grafos. Então, eu acho que vai ficar fácil de entender. Eu vou ler aqui para vocês o que ele quer dizer. A gente está tendo aqui um conjunto de pontos no plano, né? A gente está supondo aqui que temos um número n maior ou igual a 2, e a gente tem 2n pontos no plano, tá? Bom, se n for igual a 2, a gente está lidando com 4 pontos, tá certo? N igual a 2. Agora, se n for igual a 3, a gente está tendo 6 pontos no plano. Tudo bem? Se n é igual a 4, a gente está, então, com 8 pontos no plano, e assim por diante. Então, o que a gente quer mostrar é o seguinte: se além desses 2n pontos, a gente tem n ao quadrado mais 1 segmentos de reta que estão ligando esses pontos. Então, vamos ver nesse contexto aqui, n igual a 2. Se n igual a 2, n ao quadrado mais 1 vai ser igual a 5, certo? Então, a gente tem 5 segmentos de reta que estão ligando esses pontos. Vejam aqui que, para ligar esses pontos, a gente, na verdade, ligar todo mundo com todo mundo, a gente teria 6 segmentos, né? Então, ter 5 é simplesmente deixar de ter um deles, apenas. Aqui, no caso, n igual a 3, a gente teria n ao cubo mais 1, ou seja, n ao quadrado mais 1, ou seja, 10 segmentos ligando aqui. Então, a gente vai fazer isso de qualquer forma, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sei lá, 9, 10. De qualquer maneira, tá? Mas, enfim, o que a gente quer mostrar é que nessas condições, né, se temos 2n pontos e n quadrado mais 1 segmentos de reta ligando esses pontos, a gente sempre vai ter um triângulo sendo formado por esses vértices, né, com vértices nesses 2n pontos e com esses segmentos que a gente desenhou, tá? Então, na verdade, um problema que garante que n ao quadrado mais 1 é basicamente o mínimo de segmentos que a gente precisa ter para garantir a existência de um triângulo. Então, antes de resolver esse problema, vou mostrar por que essa cota realmente é boa, e vou mostrar que n quadrado, que seria o número anterior a n quadrado mais 1,
não é suficiente para garantir a existência de um triângulo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos considerar aqui 2 N pontos, e vou dividir eles em 2 grupos. Vou colocar N pontos aqui, né? E aqui vou colocar N pontos. Então, eu vou mostrar que existe uma maneira de a gente desenhar N ao quadrado segmentos de maneira tal que não se formam triângulos. E essa maneira é simplesmente ligar todos os pontos do grupo da esquerda com todos os pontos do grupo da direita. Né? Fazendo isso aqui, vejam que eu tenho N pontos fazendo isso. Agora, fazendo isso aqui, fazendo essas ligações, vou ter 2 N pontos. Aqui, 3 N pontos, e se fizer para todos, a gente vai ter N ao quadrado. Estou falando pontos, mas eu estou querendo dizer segmentos. Se fizer para todos, vou ter N quadrado segmentos, tá? Então, vejam que eu consigo, assim, desenhar N ao quadrado segmentos num grupo de 2 N pontos, N aqui e N no outro, e de maneira tal que não se forma nenhum triângulo, tá? Porque eu não desenhei absolutamente nenhuma aresta aqui dentro, né? Nem aqui tem segmentos desenhados. Eu apenas fiz ligações de cada elemento de um dos grupos, dos conjuntos, com cada elemento do outro conjunto. Isso dá N ao quadrado segmentos e 0 triângulos. Mas o problema pede para mostrar que se a gente tiver N ao quadrado mais 1 segmentos, aí sim a gente vai ter triângulo. Tá? Então, esse problema já é um pouquinho mais sofisticado, talvez, eu acredito, mas vamos fazer agora a demonstração. Bom, eu acho que eu vou precisar um pouquinho de espaço, vou apagar aqui esse desenho para N igual a 3, e vou manter esse primeiro desenho, porque ele vai ser a nossa base da indução, tá? A base da indução consiste em mostrar que a afirmação vale para N igual a 2, tá? Bem, vejamos qual é a afirmação. A afirmação diz que se a gente tem 2 N pontos, ou seja, 4 pontos, temos aqui, e N ao quadrado mais 1 segmentos, que seria, então, 5 segmentos, a gente tem um triângulo. Bem, como a gente tinha observado, a gente, para ligar todos os pontos, para desenhar todos os segmentos possíveis, isso iria totalizar um número de 6 segmentos. Então, tendo 5 segmentos, deixa eu escrever aqui, N quadrado, peraí, vamos ter 4 pontos aqui, nesse caso, de N igual a 2, e 2 ao quadrado mais 1, que é igual a 5 segmentos. Então, com 4 pontos e 5 segmentos, é sempre possível ter um triângulo, porque a gente apenas estaria deixando de desenhar um dos segmentos possíveis nesse grafo, e claramente a gente sempre vai ter pelo menos um triângulo sendo formado. Na verdade, aqui a gente tem mais de um, mas a gente está interessado apenas em mostrar que existe triângulo. Tá? Então, o caso base N igual a 2 está feito aqui. É um problema mais de visualização, né? Nesse caso. Então, vamos fazer agora a nossa hipótese de indução. Aqui eu vou apagar esse desenho, porque esse desenho era apenas para mostrar para vocês que... Esse desenho aqui da direita, né? Era para mostrar para vocês que N quadrado mais 1 é um número ótimo, porque para N quadrado a gente não pode garantir que essa propriedade é verdade, tá? Bem, então vamos falar agora da hipótese de indução. Então, a hipótese, vamos supor que vale para N, né? Que essa propriedade, eu vou chamar de... vou escrever assim mesmo, vale para N. Para um certo N. Depois a gente vai mostrar que vale para N mais 1. Agora, o que vale para esse certo N é o quê? É que se a gente tem 2 N pontos, e N quadrado mais 1 segmentos, então vamos ter um triângulo, tá? Mas, na verdade, o que eu vou escrever de maneira diferente. Eu vou escrever a contrapositiva dessa afirmação, que é o seguinte, o que a gente está supondo que vale para um certo N é que se temos 2 N pontos, de maneira tal que não exista triângulos, então aqui vou usar, lembrem que esse símbolo quer dizer existe, né? Então, vou supor que não existe um triângulo. Aqui estou já usando símbolos para ter que escrever menos.
mas, enfim, dá para entender isso aqui, né? Não existe triângulo, então, necessariamente, a gente tem um número de segmentos que não pode passar de n quadrado. Ligando eles, tá? Então, a gente vai fazer essa hipótese de indução. Essa afirmação é equivalente à afirmação de dizer que se temos pelo menos n quadrado mais 1 segmentos, então existe triângulo. Então, a gente está assumindo, a gente está escrevendo aqui a contrapositiva, que é que se não existe triângulo, então temos, no máximo, n quadrado mais 1 segmentos. Ficou claro isso? Ficou claro o que a gente está assumindo? Vamos ver. Ok, vamos continuar, então. Bem, então, agora, vamos provar que essa mesma afirmação vale para n mais 1. Então, para n mais 1, vamos ver como é que fica. Bom, nesse caso, a gente teria 2n mais 1 pontos, ou seja, 2 vezes n mais 1 é 2n mais 2 pontos. Correto isso? Então, a gente está lidando agora com 2n mais 2 pontos. Esses pontos estão aqui no plano, espalhados, de qualquer maneira. Tá? E agora vamos considerar o seguinte, vamos considerar 2 pontos desses que estejam ligados por um segmento. Claramente existem 2 pontos ligados por um segmento, porque, caso contrário, a gente não teria segmentos. E se a gente não tem segmentos, então, claramente, vamos ter menos que n mais 1 ao quadrado segmentos, que é o que a gente está querendo provar, tá? Então, vamos assumir que, sem perder nada, que a gente tem 2 pontos sendo ligados por um segmento aqui. E a gente vai separar esses 2 pontos agora, e vou agora ficar com esses pontos que temos aqui, né? Vejam que aqui dentro temos quantos pontos? Temos 2n pontos. Tá claro isso? No total, vejam que totalizando, temos 2n mais 2 pontos aqui embaixo. Se eu separei esses dois, então eu agrupo os restantes 2n pontos. E agora vamos usar indução, né? A indução, o que diz? A nossa hipótese de indução diz que se a gente tem 2n pontos e nenhum triângulo, então temos um número de segmentos que está limitado por cima por n quadrado. Então, aqui dentro, a gente vai ter segmentos, sei lá, mas a gente está supondo que não existe triângulo aqui dentro, porque a gente está supondo que não existe triângulo aqui no conjunto de 2n mais 2 pontos. Então, claramente, nesse conjunto aqui dentro de 2n pontos, também não vai existir triângulo. Então, aqui dentro, consequentemente, a gente vai ter menos de n quadrado segmentos. Está claro? Isso aqui é usando a hipótese de indução, né? Aqui, não é um círculo, né, mas vou chamar de círculo. Nesse círculo azul, eu englobei os 2n pontos restantes, uma vez que eu tirei esses dois aqui em cima, e como aí não temos triângulos, consequentemente, temos no máximo n quadrado segmentos, que é o que a gente está assumindo aqui na hipótese de indução. Bem, então vamos agora fazer uma cota para os outros segmentos que temos aqui. Bem, às vezes eu preciso fechar para que funcione a troca de canetinhas. Bem, então vamos voltar aqui e fazer algumas outras ligações. Bem, vejam, agora vamos tentar analisar qual é o número máximo de segmentos que a gente pode ter aqui, ligando os pontos daqui dentro com esses dois que tínhamos aqui fora, tá? Vamos cotar isso. E, para isso, imaginem o seguinte, considerem esse ponto aqui, e percebam, acho que a cor branca vai ficar mais, vai contrastar melhor. Considerem esse ponto, e vejam que eu não posso ter um segmento ligando esse ponto e um outro segmento ligando esse ponto. Não posso ter eles dois, porque senão eu teria um triângulo, certo? Então, isso quer dizer que cada ponto que está dentro do círculo azul pode estar ligando, no máximo, um ponto dali fora, né? Um desses dois pontos daqui fora, não os dois ao mesmo tempo.
Então, a mesma coisa vai valer para esse outro pontinho, ele vai estar ligando, sim, ele pode não estar ligado com ninguém de fora, mas se ele estiver ligado com alguém de fora, vai ser no máximo com um deles. E tanto faz se é para esse ou para esse. O que interessa é que só pode ser para um, tá? Então, cada ponto daqui dentro vai estar ligado, no máximo, vai estar ligado com um ponto dali fora. E isso vai totalizar N segmentos. Desculpa, 2N segmentos, porque aqui dentro a gente tem 2N pontos. Tá? Então, aqui a gente vai poder estar acrescentando 2N segmentos. Isso ficou claro? E agora, vejam só, esse segmento que nós temos aqui em cima, ligando esses dois pontos, não tinha sido contado. Vamos contar ele também, N mais 1. E percebam que N quadrado mais 2N mais 1 é justamente N mais 1 ao quadrado. Então, a gente acabou de mostrar que se não existem triângulos, aqui, ligando esses 2N mais 2 pontos, então, necessariamente, a gente deve ter um número de segmentos que é menor ou igual a N mais 1 ao quadrado, que era, de fato, o que a gente queria provar. E isso concluiria a prova, então, por indução. Tá? Essa aqui, eu não escrevi muito, né, porque era uma prova mais de enxergar os desenhos, mas espero que tenha ficado claro, né, deixa eu olhar aqui as perguntas, se teve alguma. Ok. Bem, certo, então, essa teoreminha aqui, se depois vocês podem procurar, é um teorema de 1907, provavelmente as formulações que vocês vão encontrar não vão ser exatamente essa daqui, mas vão ser sim formulações equivalentes. Isso aqui é uma releitura para não ter que usar muita terminologia de grafos, né, é uma reformulação, mas é equivalente a esse teorema de 1907, cuja prova é por indução, como vocês acabaram de ver, tá? Bem, então esse é o penúltimo problema da aula de hoje, e o último problema é um problema que está relacionado com a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, ela é bem popular, eu acredito que vocês já ouviram falar dela, é uma sequência que começa, o primeiro elemento dessa sequência é 1, a gente está denotando por Fn, o enésimo elemento dessa sequência, tá? Então, o primeiro é 1, o segundo é 2, e assim, a partir do terceiro elemento, a gente obtém cada elemento considerando a soma dos dois elementos anteriores, tá? Então, vou escrever aqui como é que ficaria. O primeiro elemento da sequência é 1, o segundo é 1 também, como a gente falou aqui, né? Então, o terceiro elemento seria 1 mais 1, isso dá 2. Quarto elemento seria 1 mais 2, isso vai dar 3. Quinto elemento, 2 mais 3, que vai dar 5. 3 mais 5 vai dar 8, seria o próximo elemento, e assim por diante, tá? Aqui tem uma vírgula a mais. E assim sucessivamente continua a sequência, tá? Então, essa é a sequência de Fibonacci, e a gente está querendo mostrar uma propriedade que está relacionada com essa sequência, que quer dizer que a soma dos quadrados de dois termos consecutivos, né, do termo enésima e o termo n mais 1ésima, é igual ao termo número 2n mais 1 dessa sequência. Na verdade, assim, tem muitas propriedades desse tipo na sequência de Fibonacci, e muitas delas é possível mostrá-la por indução, mas o interessante dessa propriedade em si, mais do que o próprio resultado, é a técnica de demonstração. Então, eu escolhi trazer esse problema porque eu acho que ele tem uma demonstração bem interessante, que é indução, mas eu não vou dar spoiler, então eu vou começar a fazer a demonstração e vocês vão ver o que eu quero dizer. Bem, então, vamos ver. Temos aqui o caso base, né? A base da indução é a formulação do resultado para n igual a 1. Então, valer para n igual a 1 é pedir que f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado seja igual a f3.
Bom, de fato, isso é verdade, porque F1 e F2 valem 1. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a 2, e 2 é justamente o terceiro termo da sequência de Fibonacci, tá? Então, a base de indução é bem simples de verificar, e a gente vai fazer agora a hipótese. A hipótese é que vale para um certo n, ou seja, para um certo n, nós temos essa igualdade, tá? E agora, a gente quer mostrar que vale essa mesma igualdade, só que para n mais 1. Então, onde temos n, eu escrevo n mais 1. Vejam que eu fiz isso. Portanto, aqui onde tem n mais 1, eu escrevo n mais 2. E aqui onde tem 2n mais 1, no lugar de n, eu escrevo n mais 1. Isso vai resultar, então, em 2n mais 3, né, abrindo esse produto. Então, isso que temos aqui é o que a gente quer mostrar, e isso que temos aqui é o que a gente está supondo que vale, tá? Bem, então, o que vamos fazer? A gente vai usar que isso aqui é uma sequência de Fibonacci. Em algum momento tem que entrar isso, e é agora. Então, como é que entra isso? Aqui no lugar de Fn mais 2, eu vou escrever Fn mais Fn mais 1, né? Porque cada termo da sequência é a soma dos dois termos imediatamente anteriores a ele, né? Então, faço isso com n mais 2 e vou fazer isso com f2n mais 3, que é igual a f de 2n mais 1 mais f de 2n mais 2. Então, com isso, eu consigo descer um passo, não sei se vocês enxergam isso. A gente está querendo mostrar uma propriedade, que é essa daqui, mas o que a gente vai usar é isso. Então, a gente gostaria de não ter o termo fn mais 2, por exemplo, porque a gente não sabe qual é a propriedade que isso vai satisfazer. A gente tem um fn mais 1, f2n mais 1, então é natural que a gente queira descer um passo. Bem, então aqui embaixo, o que eu vou fazer, essa outra linha que eu acrescentei, não é mais do que abrir esse quadrado que nós temos aqui dentro, tá? Foi isso que eu fiz, apenas isso. Então, esse quadrado é Fn ao quadrado, que está aqui, mais 2Fn, vezes Fn mais 1, que está aqui, mais Fn mais 1 ao quadrado, que está aqui, certo? O resto se mantém. Tá bom? Eu escrevi, eu já preparei a parte das contas, né, porque não queria que vocês focassem muito nisso, o importante é a parte lógica o que vai acontecer com esse problema que vocês logo em seguida vão enxergar. Bem, então, uma vez que a gente tem esse passo, percebam que aqui eu identifiquei alguns termos que eu posso cortar. Eu identifiquei a soma de Fn mais 1 com Fn, os quadrados deles, e aqui no lado direito Fn mais 1, que por hipótese de indução, elas são iguais, né? Olhem qual é a hipótese de indução. Diz que Fn quadrado mais Fn mais 1 ao quadrado é igual a F2n mais 1. Então, eu posso cortar aqui esses caras, tá? E ficar com uma igualdade menor, que vai ser essa que temos aqui embaixo agora. Então, a gente chegou na conclusão seguinte, né? Para mostrar a propriedade que a gente quer, né? A gente precisa que isso aqui seja verdade. Tá? Se isso for verdade, a gente termina a prova. O problema é que a gente não sabe se isso é verdade. Não é uma coisa muito trivial. E a gente fica se perguntando, tá, como é que eu provo isso agora? E a ideia é, vamos provar por indução, vamos tentar indução. Então, a gente vai formular aqui, na página seguinte, essa propriedade. Eu quero mostrar por indução que vale essa propriedade que temos aqui, que, reparem, foi o mesmo que surgiu aqui embaixo, né, que basta mostrar isso. E se eu conseguir mostrar isso, provo o problema principal, né? Então, na outra página, eu escrevi assim a propriedade que eu quero mostrar, lembrando que, originalmente, nós queremos provar isso aqui. Tá claro isso? Alguma dúvida? Deu para entender? Por enquanto, não terminei a prova ainda. Bom, vamos lá. Então, vamos tentar provar por indução essa segunda propriedade que surgiu no meio, que a gente gostaria que fosse verdade para poder concluir a nossa tese, lembrando aqui qual é a original, que é essa daqui em cima, né? Então, vamos lá. Base de indução, primeiramente. Para n igual a 1, essa propriedade é verdade, né? A tradução para n igual a 1 seria
2F1 F2, está aqui, 2F1 F2, mais F2 ao quadrado, deve ser igual a, se eu colocar 1 aqui, vamos ter 2 mais 2, então isso seria F4. E, bom, lembrando que F1 e F2 valem 1, e vezes 2, vamos ter um 2 aqui, F2 vale 1 e F4 vale 3, ok, a gente verifica que essa base é verdade mesmo. E agora, por hipótese, vamos supor que essa propriedade vale para N. Está aqui a igualdade correspondente a dizer isso mesmo, né, que a propriedade vale para N. E com isso, a gente quer mostrar que vale para N mais 1. Então, N mais 1 é essa formulação que nós temos aqui embaixo. Vamos fazer essa verificação rapidamente. Vejam que onde está N, eu escrevo N mais 1. Então, aqui onde temos Fn, escrevo Fn mais 1. Aqui onde temos Fn mais 1, escrevo Fn mais 2. Fn mais 1 ao quadrado seria Fn mais 2. E f de 2n mais 2, no lugar de n, escrevemos n mais 1. Então, vamos ficar com 2n mais 2 mais 2, ou seja, 2n mais 4. Então, estamos assumindo essa hipótese e queremos provar essa linha daqui embaixo, tá? Então, parecido com como a gente fez ontem, vamos tentar descer um nível nessa sequência, ou seja, onde temos n mais 2, Fn mais 2, vamos escrever Fn mais Fn mais 1. Percebem isso? Só mudei, só troquei Fn mais 2 por Fn mais Fn mais 1. E Fn mais 4 aqui, troquei por Fn mais 2 mais, desculpa, F2n mais 4, troquei por F2n mais 2 mais F2n mais 3, que é a propriedade da sequência de Fibonacci, né? De fato, como ela está definida. E agora, vamos abrir esse quadrado que nós temos aqui. Temos um quadrado, a gente abre, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e aqui fazemos essa multiplicação, para deixar tudo bem aberto. E agora, aqui embaixo, a gente vai tentar identificar termos que a gente pode cancelar, né? Vejam que a hipótese de indução é essa daqui. E reparem que eu identifiquei F2n mais 2 no lado direito, e no lado esquerdo também encontrei os termos 2Fn, Fn mais 1 e Fn mais 1 ao quadrado. Então, por hipótese de indução, como isso aqui é igual, eu posso cancelar. E a gente vai ficar, então, com vai ficar, então, que a gente precisa provar essa igualdade daqui. Nessa igualdade, aqui eu já adiantei um passo, talvez, que é fazer uma pequena simplificação. Não é uma simplificação, identificar um quadrado aqui dentro. Então, esse 2Fn mais 1 ao quadrado, eu separei um deles, aqui, Fn mais 1 ao quadrado, e fiquei com 2Fn mais 1, Fn quadrado, e outro Fn mais 1 quadrado. Então, isso aí, junto, vai dar Fn mais Fn mais 1 ao quadrado. Escrevi dessa forma. E agora, a gente gostaria de mostrar, bom, mais uma vez, vejam que Fn mais Fn mais 1 é igual a Fn mais 2. Então, eu fiz essa troca aqui. E agora a gente gostaria de provar isso aqui. Tá? E, de novo, parece que a gente está caindo no problema que a gente estava querendo mostrar anteriormente. Então, a sensação é que a gente está andando em círculos, não sei se vocês chegaram a essa conclusão, né? Eu vou voltar um pouquinho atrás para vocês lembrarem. Vamos ver aqui. Aqui, esse é o problema que a gente quer mostrar inicialmente, né? E a gente está assumindo essa hipótese de indução aqui, e está querendo mostrar isso aqui. Tá? A conclusão que a gente chegou é que devemos mostrar isso daqui para concluir, essa última expressão aqui para concluir, essa que nós queremos aqui em cima. Agora, essa última daqui embaixo, a gente vai tentar mostrar por indução. E, de novo, assim, fazendo esse processo de indução, chegamos a que basta mostrar essa expressão aqui. Só que essa expressão é a mesma expressão do problema original, aqui em cima, vejam que eu mantive o problema original,
com n mais 1 no lugar de n, que era o resultado que a gente estava querendo mostrar antes. Então, a gente fica pensando, quando a gente chega nesse ponto, que essa indução não está servindo, porque a gente está andando em círculos e não consegue sair daí. Mas isso justamente é o que é interessante, o que me pareceu bem interessante nesse problema, que é que a gente consegue agora resolver esse problema se a gente fizer uma reformulação dele e provar um resultado que é mais forte ainda do que o resultado original, tá? Então, eu vou fazer a reformulação aqui e vou explicar certinho para vocês. Ao invés de considerar o problema original, lembrem que o problema original pedia provar isso aqui, tá? Ao invés de considerar esse problema, eu vou provar uma coisa mais forte. Eu vou provar que vale esse resultado e que também vale esse resultado daqui embaixo, tá? Então, ao invés de um resultado, eu vou querer mostrar dois. E esses dois resultados juntos, eles vão andando juntos, a gente vai conseguir provar o são das contas que a gente já fez. A gente não vai precisar fazer conta nova. É apenas organizar elas para que a gente conseguir entender. Então, a base de indução, a gente já tinha feito, né? Porque, basicamente, esse era o resultado do primeiro problema que a gente queria, e esse segundo é o segundo problema que a gente formulou, que se a gente mostrasse, esse valia o anterior. Então, a base, eu repeti, mas a gente já tinha feito essa verificação. Então, a nossa hipótese de indução é que vale o resultado, ambos resultados valem para um certo n. E o que a gente gostaria de mostrar é que valem para o passo n mais 1. Então, eu escrevi aqui, por uma questão de linguagem e para usar já os resultados obtidos anteriormente, eu escrevi aqui a n para dizer que a primeira propriedade vale para n. E escrevi bn para dizer que a segunda propriedade vale para n. Então, a nossa hipótese de indução é que ambas propriedades, a primeira e a segunda, valem para um certo n. E a gente está querendo mostrar agora que ambas propriedades valem para n mais 1, né? Assumindo a nossa hipótese aqui em cima. Ok? Então, o que é interessante é que agora vamos tentar lembrar o que a gente tinha feito antes. Para provar isso aqui, a gente chegou a que ele valia se essa mesma propriedade valia para o passo anterior, e a segunda propriedade, que é essa daqui, né, essa daqui, valia para o passo anterior também, né? Aí, talvez vou voltar umas páginas para vocês enxergarem isso. Vamos ver. Aqui, né? Reparem que isso daqui é o que nós estamos chamando de AN. Isso daqui é o que nós estamos chamando de AN mais 1. E isso daqui é o que nós estamos chamando de BN. Tá? Então, chegamos à conclusão de que AN mais 1 é verdade se AN e BN forem verdade também. Tá? Então, é justamente o que está escrito aqui. Essa primeira propriedade para n mais 1 vale se valem a primeira propriedade para n e a segunda propriedade para n. E agora, na segunda proposição, quando a gente estava tentando demonstrar a segunda proposição, a gente chegou nessa conclusão aqui. E para isso, de novo, vou voltar. Tem que voltar para... A sorte que isso aqui vai estar gravado, vocês vão poder verificar, né? Vejamos só. Essa propriedade essa propriedade aqui é a propriedade que a gente está chamando de BN. Né? Isso aqui vale BN. E eu quero mostrar que vale isso daqui. Que é BN mais 1. Tá? Então, BN mais 1 é verdade se for verdade BN e se for verdade isso aqui. Vejam que aqui embaixo nós chegamos a esse resultado, ok? Basta mostrar esse resultado. Só que esse resultado é justamente o primeiro resultado, esse daqui, o original, só que não para n, e sim para n mais 1, tá? Então, a gente chegou na conclusão de que Bn mais 1 é consequência de Bn e de An mais 1 juntos. Eles dois juntos vão implicar o Bn mais 1. Então, temos, em resumo, resumindo essas duas contas que a gente fez anteriormente, a gente chega nessa conclusão aqui,
de que a n mais 1 é verdade, se for verdade, essas duas, e bn mais 1 é verdade, se forem verdade, essas duas. Agora, vamos tentar organizar as ideias e ver que a gente já provou, então, o nosso resultado. Por quê? Porque a gente está assumindo a n e bn, né? Isso é a nossa hipótese. A n e bn, juntos, eles são verdade. E, então, vamos ver. Se a n e bn forem verdade, a n mais 1 também vai ser verdade, porque a n mais 1 é consequência, justamente, de a n e bn, tá? Então, a n mais 1 já está garantido. Agora, vamos ver bn mais 1. Vejam que bn mais 1 é consequência de a n mais 1, que eu antes não sabia que era verdade, mas agora eu sei, né? E de bn, que eu estou assumindo bn. Então, bn é a hipótese e a n mais 1 foi consequência. Mas, então, a gente vai ter bn também, né? Porque, pelo que a gente viu, a n mais 1 e bn implicam bn mais 1, tá? Talvez, não sei se ficou organizado o suficiente, mas essas duas últimas linhas resumem as páginas de conta que a gente fez anteriormente, e esse problema de indução, ele tem, bom, já está concluída a demonstração, e de novo eu vou fazer ênfase no que eu achei bem legal desse problema, que é que a gente originalmente queria apenas mostrar isso aqui, mas a gente não estava conseguindo mostrar isso ali, porque a gente estava caindo num loop, num círculo, e não estava conseguindo sair desse círculo, né? E o que a gente fez para resolver esse problema foi colocar um problema mais difícil, aparentemente, mas que, como a gente está resolvendo por indução, se a gente quer provar um resultado mais forte, a indução, o processo indutivo implica a gente assumir que o resultado é verdade para um certo passo. Então, se esse resultado que a gente está querendo provar é mais forte, então a hipótese que a gente vai estar assumindo é mais forte também. Então, ela vai conter mais informações. Então, acrescentando esse outro resultado para mostrar junto com o primeiro, longe de estar dificultando, ele está facilitando. Então, isso eu achei bem legal desse problema em particular. Tá, então é isso. Deixa eu voltar aqui, ver se vocês têm dúvidas. Eu acho que a gente pode entrar na sessão das perguntas, ver o que as dúvidas que vocês tiveram. Uhum. Assim, só para ter uma noção, deu para entender os problemas trazidos na aula. Eu tinha comentado que não precisava, não estava assumindo nenhum curso de graduação como pré-requisito para essas aulas que a gente vai ter. Isso é interessante. Na próxima aula, continuaremos estudando indução. Jonathan, não, na próxima aula, a gente vai falar das desigualdades das médias, né, Ari? Na verdade, eu vou provar todas as desigualdades das médias. Não sei se vocês sabem quais são as 4 médias mais famosas, que é aritmética, geométrica, harmônica e quadrática, e todas elas estão ordenadas. Então, eu vou provar essas 4 desigualdades, e vou provar também a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que tudo isso eu vou enunciar em aula, e uma das desigualdades eu vou mostrar usando indução, só que é uma demonstração de indução um pouquinho diferente, assim, é bem curiosa, na verdade. Eu acho que, espero que vocês gostem, que eu achei bem bonita essa indução diferente que se usa para provar a desigualdade da média aritmética e geométrica, né? E o que é interessante do universo das desigualdades, que a gente vai ver na próxima aula, é que todas as desigualdades mais, assim, as básicas, todas vão surgir de um único ponto. Todas vão partir do ponto de que qualquer número real elevado ao quadrado é maior ou igual a 0. Então, é um resultado enxuto que vai gerar esse monte de desigualdades. Tá? Bom, então, eu acho que, se vocês não têm mais perguntas, tá bom, então. Então, encerramos, e a gente se encontra na quarta, no mesmo horário, com aula sobre desigualdades. Tá, obrigada a todos. Até mais, até a próxima.